Pessoal, tudo bem? Boa noite. Muita saudade de vocês. Espero que todos estejam bem, estejam enfrentando bem esses momentos. E nós vamos hoje para uma nova aula. Atendendo alguns pedidos, estou virando celebridade. Atendendo algumas sugestões de vocês, hoje eu preparei uma aula para a gente falar um pouco dos relacionamentos humanos. Então, a gente vai tentar entender o que está acontecendo, todo mundo está sentindo que os relacionamentos estão ficando mais difíceis. Então, vamos tentar entender um pouco da teoria, um pouco de exemplos, de como a gente pode estar lidando com os relacionamentos humanos, que todo mundo me fala que está meio em crise. Então, nós vamos falar um pouquinho disso, tá bom? Então, vamos lá. Então, para a gente começar, a gente vai tentar entender o que quando a gente está falando de crise nos relacionamentos, de verdade, a gente está falando de uma sensação de sofrimento, de angústia, às vezes uma sensação de que está tudo desmoronando. Então, esse termo de crise, ele tem uma conotação, às vezes, muito negativa, e nós todos acabamos assimilando essa questão. Quando a gente fala em crise, a sensação que dá é que tudo está se desmoronando. Aí eu peguei a definição um pouco de crise para a gente entender que esse conceito é um conceito bem diferente do que a gente vive no dia a dia. Então, crise vem do grego crisis, derivado de crino, que quer dizer decisão, discriminação e juízo. Olhem que interessante. Então, a crise, de verdade, o conceito da palavra vai nos dizer que ela deve nos levar a tomar decisões, discriminar, analisar, fazer um juízo do que está acontecendo. Então, quando a gente falar de que os relacionamentos estão em crise, não é no sentido negativista da coisa, mas no sentido, então, vamos analisar então essa crise, no sentido de decidir, discriminar, avaliar, entender, compreender. Então, é nesse sentido que a gente vai tentar analisar os relacionamentos humanos. Eu peguei uma frase do Pablo Picasso que é bem interessante, que ele diz o seguinte: antes de um ato de criação, existe sempre um ato de destruição. Então, quando a gente pensar numa crise, a gente vai pensar nessa dimensão de que muitas coisas têm que ser destruídas para nascer o novo. É um pouco essa ideia da destruição, trazendo uma nova perspectiva, trazendo um novo processo de criação. Então, ele vai dizer, muitas são as coisas da natureza que, para serem criadas, passam por um processo de destruição e transformação. Então, para a gente entender que essa dimensão da destruição e do sofrimento, às vezes da angústia, de sair do nosso lugar comum, da nossa zona de conforto, para se transformar, apesar de muito desconforto, não existe outra alternativa. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, coloquei alguns exemplos. Para fabricar os papéis, é preciso sacrificar as árvores. Para fazer tijolos, é preciso bater e amassar o barro e depois levá-lo ao fogo. Para produzir um medicamento, é preciso arrancar a planta da terra, triturar, moer e ferver. Então, são exemplos, e aí nós vamos ver assim, e para criar um bom ser humano, precisaria do quê?
Se na natureza precisa haver a destruição para nascer a criação, e para nós humanos, a gente precisaria do quê, né? Então eu peguei essa frase da Cecília Meirelles, que é muito bonitinha, que diz: aprendi com a primavera a deixar-me cortar e voltar sempre inteira. Então, será que a gente faz que nem a Cecília Meirelles? Será que a gente se deixa cortar, se deixa moldar, se deixa lapidar todas as nossas imperfeições para a gente voltar inteira, voltar inteiro, voltar melhor, né? Ou a gente não aceita se deixar cortar. Então, é importante a gente estar pensando nos relacionamentos, que os relacionamentos vão passar por esse processo de crise, de destruição, de reconstrução, de criação, e aí nós vamos estar nesse movimento. É sempre um movimento, muitas vezes aflitivo, às vezes um pouco confuso, perdido, mas é um movimento de se conhecer, de evoluir, de aparar as arestas, de estar inteiro num novo momento, como se fosse uma espiral evolutiva. Nós vamos sair de um patamar e crescer e ir para um outro patamar. Então vamos tentar entender um pouco como que se dá as relações humanas. Aqui eu coloquei as relações humanas de uma forma geral, ela é possível a gente entender isso nas relações amorosas, com os filhos, com os parentes, mas aqui nós vamos tentar identificar as relações amorosas que são de intimidade, não relações humanas externas, de colegas, de trabalho, ou pessoas que a gente não tem vínculo. Nós vamos tratar das relações amorosas, relações humanas, na família, com as pessoas que nos são queridas, nos são próximas e que a gente tenha vínculo, porque senão isso que eu vou falar não vai fazer muito sentido, tá? Então, eu usei um pouco o conhecimento da psicanálise que vai nos ajudar a entender um pouquinho os nossos movimentos humanos. Então, de uma forma assim simples, que dá para todo mundo entender, a psicanálise vai nos mostrar que nós humanos temos dois desejos. Na psicanálise chama duas pulsões, dois desejos, que uma parte de nós, ela quer aconchego, quer colo, quer se fundir com o outro. E outra parte de nós quer liberdade e independência. E nós vamos viver esse dilema, esses desejos contraditórios o tempo todo. Então, dentro de nós tem esse movimento. Uma hora a gente está carente, a gente quer o colo, quer o aconchego, outra hora a gente já cansou daquilo, a gente quer se ver livre, estou me sentindo sufocada, estou sem espaço, e a gente pode identificar isso na nossa vida, com o marido, com o namorado, com o filho, com pessoas que a gente tem proximidade. Então, a gente alterna esses desejos, né? Imagine a gente tendo esse desejo. Uma hora a gente quer colo e o nosso filho quer um pouco mais de independência. Uma hora o marido quer um pouco mais de independência e liberdade e a mulher está carente. Então, só para a gente entender a complexidade das relações humanas. Porque em alguns momentos a gente vai se encontrar, os dois estão querendo aconchego, colo, os dois estão querendo mais espaço, mais liberdade, então vão ter essa sincronicidade. E vai acontecer essa sincronicidade em alguns momentos. E em vários outros momentos a gente vai ver que é totalmente sem sincronia nenhuma. E quando a gente perceber que está sem sincronia, a gente não se assustar muito com isso. A gente entender
que isso é um dilema humano e a gente não vai se ver livre dele. São desejos contraditórios o tempo inteirinho. E a gente analisando a nossa vida, nós vamos reconhecer isso em todo o relacionamento. E muitas brigas ou desentendimentos se dá por a gente não conhecer isso, que existe isso dentro de nós e que o outro quer liberdade, em qual momento eu estou da minha vida, em qual período eu estou. Então, se a gente conseguir identificar isso na gente e no outro, muitos dilemas ou muitas discussões, eles podem ter um entendimento melhor. Então, eu coloquei aqui, parece pessimista, mas é realista, de que não há a menor possibilidade da gente se livrar desse conflito. Sempre vai existir isso. Temos que aprender a lidar com eles, com ele, né? Com esse conflito entre fusão e querer liberdade e tal. Precisamos conhecer, nos conhecer, conhecer o outro, aceitar e conviver com isso. Entender esse dilema. Eu preciso estar mais sozinho, eu preciso estar mais junto, qual é o momento que eu estou vivendo, qual é o momento do outro. Eu conseguindo cada vez mais identificar isso, diminui muito os conflitos. A gente vai aprender que a vida nas relações humanas é como se fosse uma dança. Então, vocês que dançam tanto aí com o Anderson, vão aprender isso, vão entender isso. Tem hora que os nossos passos não combinam. E um pisa no outro, um se incomoda o outro. Tem momentos que os passos fluem muito gostoso, muito prazeroso, e tem momentos que o outro quer desistir porque está muita desincronicidade. Então, os relacionamentos humanos, eles são uma dança com erros, acertos, cansaços, proximidades, afetos, sufocos, todas as emoções. Então, a gente vai ter que aprender a dançar com essas emoções, com esses sentimentos. E aí a gente vai ver que como que a gente vai aprender isso, né? Como se dá esses aprendizados? Esses aprendizados dessa dança, né? Ela vai se dar às vezes com um conflito, porque a gente está se conhecendo, está entendendo. Tá? E qual é esse conflito que vai aparecer? Uma hora a gente tem medo de se misturar com o outro e não mais se reconhecer. E também tem medo de se afastar muito do outro para preservar o nosso eu e perder esse vínculo acolhedor, esse vínculo de fusão. Então, esse aprendizado, a gente vai estar sempre vivenciando isso. Ou eu tenho um pouco de receio de ficar muito próximo do outro e perder minha individualidade. A gente escuta muito isso no consultório. Estou perdendo a minha individualidade, o outro abusa de mim, ou eu não sei mais quem eu sou, eu preciso me reconhecer, eu preciso fazer a minha vontade, eu só faço a vontade do outro. E também esse medo de se misturar muito, e também o medo de se afastar muito e depois se afastar de tal maneira que se sinta tão confortável de ficar, entre aspas, sozinho e que perde esse vínculo. Então, eu não preciso quase mais do outro. Isso também dá muito medo, de não precisar mais do outro, não se sentir acolhido, desejado. Então, essas duas emoções vai estar o tempo todo. Então, esse aprendizado a gente vai testando esses comportamentos.
se eu estou me sentindo muito misturada, se eu estou me sentindo muito afastada, se eu estou perdendo o vínculo, se eu estou muito vinculada e eu não sei mais quem eu sou, estou perdendo a minha individualidade. Então, são parâmetros que vão ajudar a gente a ter esse autoconhecimento. Eu estou assim, eu estou mais assado, o outro está assim, eu estou nesse momento, eu lido mal ainda com isso, eu lido melhor, e isso vai sendo um processo não é super conflitivo, doloroso, mas é um aprendizado. Então, vamos tentar ver por que então a convivência entre nós humanos ela é tão difícil, tá? E isso a gente já trabalhou em algumas aulas e é bem importante porque muitas vezes a gente não entende por que o outro é tão diferente da gente e por que o outro se comporta de uma forma tão diferente. E então também o conhecimento vai ajudar a gente a ter uma compreensão melhor. Então aqui eu só dei umas pinceladas, é claro que isso daria para a gente aprofundar bastante, depois a gente pode fazer isso em sala de aula, e isso ajuda muito a gente compreender a gente, compreender o outro, e então isso dá muito certo a gente poder entender melhor isso. Então, nosso comportamento, nossa personalidade, nosso eu, como a gente quiser, ele é formado por uma complexa interação. É uma rede de coisas, vamos dizer assim, que nos formam, que nos caracteriza. Então, a gente é formado pelos nossos genes, pela nossa carga genética, pela nossa hereditariedade, pela anatomia do nosso cérebro, pelo estado bioquímico do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro não é exatamente igual a de todo mundo. O cérebro em si, a gente tem algumas coisas diferentes. O estado bioquímico, a bioquímica cerebral funciona diferente para cada um. Nós temos a educação que a gente recebeu da infância, da família, vai moldando um pouco quem somos nós. O modo como a sociedade nos tratou, o contexto social, a cultura, tudo isso vai funcionar para compor quem somos nós. E vários autores vão dizer também que, embora isso seja, em geral, vários autores vão falar a mesma coisa, muitos têm trabalhado também a ideia de fatores aleatórios. Fatores aleatórios são independente de tudo isso, pode acontecer coisas imprevisíveis e que vão alterar a composição daquele indivíduo. Então, alguns autores vão citar, por exemplo, se você é uma criança e teve um irmãozinho deficiente mental ou com alguma deficiência, foi um fator aleatório, mas que vai repercutir na sua construção da sua personalidade, do seu jeito. Se você nasceu e teve que ficar meses no hospital e ficar longe da mamãe, são fatores aleatórios que vão também poder influenciar um pouco nessa composição. Então, só para a gente entender que, então, o nosso eu, nosso comportamento, nossa personalidade, vamos chamar assim, ela é composta de várias coisas. Então, para a gente entender que nós somos únicos, singulares, e que cada um de nós carrega uma série de elementos que nos diferencia um dos outros. Por isso que essa empreitada das relações humanas, elas têm a sua dificuldade,
porque cada um vai carregar todo esse universo diferenciado. Aí eu peguei o dilema, acho que vocês conhecem, pelo menos uma boa parte pode já ter conhecido, que chama esse dilema dos porcos-espinhos. Esse dilema dos porcos-espinhos, ele foi tirado do Schopenhauer, um filósofo, que ilustra esse dilema dos porcos-espinhos, fazendo uma analogia com a nossa convivência humana. Veja bem que isso é muito antigo, né? Filósofos muito antigos, e ele relata no livro o seguinte, que com o frio do inverno, os porcos, eles tinham que descer as colinas para se aquecer, buscar calor do corpo alheio, de outros porquinhos. Com a proximidade, os espinhos perfuravam e causavam dor. Então, era preciso se afastar, e eles voltavam a se afastar, e afastados, eles sentiam frio, o frio aumentava, e eles tentavam de novo se aquecer, tentar conviver. Quando tentavam se conviver, se espetavam e ficavam assim sucessivamente, buscando a proximidade e se espetando, e depois se afastando e sentindo frio e solidão. Então, o Schopenhauer vai dizer, essa é a nossa condição humana. Nós somos porcos espinhos. A gente está com frio, a gente procura nossos pares para nos aquecer, para buscar acolhimento, conforto. A hora que a gente está junto, a gente começa a se atritar, começa a se agredir, se alfinetar, começa a debochar, começa a ridicularizar. Cansado disso, a gente se afasta. A hora que a gente se afasta, a gente sente a dor da solidão, o vazio, o frio, e aí a gente começa de novo a buscar o outro. E aí ele faz essa comparação, então, com a nossa convivência humana. Por isso que a gente vê em todos os relatos que vocês vão ver, sempre tem esses conflitos contraditórios que nós vamos ter que aprender a lidar. Agora eu peguei um texto também para a gente entender dois conceitos importantes da psicanálise que também ajudam a gente compreender as dificuldades que a gente tem com o outro. Um é um texto de 1919 do Freud, que chama O Estranho ou Inquietante. E ele vai dizer o seguinte, de uma forma bem simplificada para a gente entender. Neste texto, Freud vai nos mostrar a causa do sentimento de estranheza do outro. Por que a gente estranha um comportamento, sente angústia, acha esquisito, bizarro, ou o nome que quiser dar ao comportamento do outro. Ele vai dizer, então, essa estranheza é um comportamento que às vezes é assustador, dá medo, angústia, a gente acha esquisito, né? E Freud vai dizer, porém, que esse estranho que a gente sente em nós, ele é velho e familiar a nós, mas que por algum motivo ele ficou reprimido no nosso inconsciente e agora ele vem à tona, tá? Então, isso é um conceito, às vezes, um pouco difícil, mas nós vamos identificar muito bem isso na nossa vida. Então, quando alguma coisa nos machuca, nos magoa, a gente fica ressentido, pega em nós, né? A gente fala me pegou, né? Me machucou, né? O Freud vai dizer nesse texto, então, que esse sentimento pegou, não porque ele é um estranho, porque de alguma forma
a gente já vivenciou ele e por algum motivo ele ficou reprimido no inconsciente e agora ele vem à tona. Ele vem à tona, então, como uma possibilidade da gente poder olhar para ele, olhar para aquele conteúdo que é nosso e que a gente, de alguma forma, também, sem a gente perceber, deixou lá no inconsciente e ele está retornando de novo para a gente poder olhar para ele, tá? Isso a gente pode depois conversar melhor e dar bastante exemplo e vocês começarem a identificar isso na vida de vocês. E é de uma grande ajuda a hora que vocês perceberem o que é conteúdo seu, o que é conteúdo do outro, o que é de verdade a gente está atribuindo ao outro, mas é sentimento, emoção, coisas nossas internas. Tá? E outro conceito importante, um pouco complementar a esse, que é um conceito também da psicanálise, que é o fenômeno da transferência. Então, transferência é um fenômeno psicológico em que alguma situação do presente traz de volta uma reação normalmente criada na infância, em geral de natureza extremada, rígida, que a gente precisou lidar e sentiu isso como uma ameaça. Então, vamos dar um exemplo para a gente. Deixa eu ver aqui. Não. Dar um exemplo para a gente entender bem isso. Então, pode acontecer qualquer. Vou dar um exemplo, vamos ver assim. Uma esposa está vendo uma revista de moda e fala para o seu marido: nossa, você podia vestir uma roupa assim, olha como você ficaria bonito, mais moderno, olha que sapato interessante. Um comentário, vamos dizer assim, e dependendo, então, do conteúdo deste homem, ele pode reagir com irritação, com um deboche, né? Tipo, você não me aceita como eu sou, você está querendo um homem diferente do que eu, ou você não está me respeitando, você pensa que eu tenho dinheiro para jogar fora, para comprar roupa boa, sei lá, qualquer coisa assim. Dependendo, então, do conteúdo que está presente na vida desse homem, né, nesse exemplo, tá? Ele vai evocar reações, provavelmente, que estão lá arquivadas na infância, de algum sentimento, de alguma emoção que ele viveu, de não ter sido muito bem aceito, de ter sido avaliado a sua performance não muito bem, ou ele sofreu algum bullying, ou alguma coisa que ele vivenciou, e esse simples comentário que a mulher possa estar fazendo, ele evoca todas essas emoções. Por isso, às vezes a pessoa fala, nossa, só comentei e parece que virou, tá doido ou tá doida, eu só falei uma coisa, então a pessoa tem uma reação totalmente desproporcional àquele comentário, aquele evento. Mas ela só tem essa reação porque está mexendo com coisas que estão arquivadas lá no inconsciente e ela está reagindo, então está transferindo. Então, isso é muito presente nos relacionamentos, e qualquer relacionamento. Então, a gente também, entendendo melhor isso, depois a gente pode entender melhor em profundidade, nós também vamos reconhecer isso na nossa vida e quebrar esse ciclo, porque se a gente não entender isso, também é motivo de muitas brigas.
muitos desentendimentos. Então, a gente entendendo esses conceitos teóricos de uma forma simplificada, nós vamos reconhecer na nossa vida e a gente vai poder lidar com isso de uma forma muito melhor, tá bom? A outra coisa importante no relacionamento humano, a gente pode também dar dica para o outro, né? Das nossas dificuldades, para que o outro nos ajude. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha muita dificuldade de lidar com a questão de dinheiro. Então, como eu tive uma educação muito rigorosa em termos de dinheiro, de várias coisas, eu não tinha uma relação muito saudável com dinheiro. Eu tinha medo de faltar, meu pai tinha medo também, meus avós viveram a escassez da guerra, então você vê que tem toda uma história da ancestralidade e tal. Então eu lidava mal com dinheiro. Então eu passei para o meu marido quando eu casei que isso era uma coisa ainda muito difícil para eu lidar e que então ele poderia, como lidava melhor com essa coisa de uma forma mais tranquila, que ele pudesse me ajudar. Então, nós podemos passar para o nosso filho, para o nosso marido, quais são as nossas dificuldades, se a gente souber reconhecer. Olha, eu lido mal com ciúmes, então, por favor, não provoque isso em mim, eu não consigo ainda lidar bem com dinheiro, ou com os ciúmes, ou com inveja, ou com a raiva. Então, por favor, não respeite um pouco mais isso em mim e me ajude nesse processo. Então, a gente pode fazer isso, contar para o outro o que é difícil para a gente, para o outro poder nos ajudar. Porque se a gente também não conta para o outro, a gente esconde da gente e do outro, tudo pode virar motivo de deboche, de ironia, do outro, em vez de nos ajudar, aproveita a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, para nos colocar mais para baixo ainda. Então, relacionamentos amorosos de que a gente tem estima, a gente tem que poder se ajudar, aprender e ensinar. Quando a gente são relacionamentos muito tóxicos ou muito agressivos, a fragilidade serve para o outro nos apunhalar. Então, precisa sempre tomar cuidado com isso. Mas a gente pode ir falando para o outro, ou a gente perceber que para o nosso filho é difícil lidar com controle, é difícil lidar com ser excluído de alguma coisa. Então, por que nós vamos mexer o tempo todo nessa ferida e não acolher esse sentimento dele ou de quem for e, na medida do possível, ajudar essa pessoa a ir lidando com isso, no tempo dela, da maneira dela. Mas é muito importante a gente trocar com o outro as nossas fragilidades. Aqui, para a gente quase finalizar, eu peguei um texto de um outro filósofo, Nietzsche, que é bem interessante. Ele fala o seguinte, para falar dessas contradições nossas. Ele vai dizer: eu sou vários, há muitos de mim. Na mesa da minha alma sentam-se muitos, e eu sou todos eles. Há um velho, uma criança, um sábio e um tolo. Você nunca saberá com quem está sentado, ou quanto tempo permanecerá com cada um de mim. Mas prometo que se nós sentarmos à mesa, neste ritual sagrado, eu lhe entregarei ao menos um dos tantos que sou, e correrei os riscos de estarmos juntos no mesmo plano. Desde logo, evite ilusões.
também tem o meu lado mal, ruim, que tento manter preso e que quando se soltam me envergonha. Não sou santo, nem exemplo, infelizmente. Entre tantos, um dia me descubro, um dia serei eu mesmo definitivamente. Como já foi dito, ouse conquistar a ti mesmo definitivamente. Como foi dito, ouse conquistar a ti mesmo. Então é muito lindo, é do livro da Gaia Ciência e vai mostrar os tantos eus que habitam em nós. Então a gente vai aprendendo a lidar com os nossos eus aí, né? Você vê que dentro de nós pode habitar um sábio e um tolo, um corajoso e um medroso, né? Um muito inteligente e um nó cego. Mora dentro de nós todas essas pessoinhas, tá? E aí, para a gente finalizar, eu já me despeço aqui de vocês. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho. A gente vai aprofundar bastante isso em sala de aula. A gente vai fazer várias vivências sobre isso, com exemplos, com experiências de vocês, para a gente assimilar cada vez melhor esses conhecimentos, para ajudar cada vez melhor no autoconhecimento de vocês, que vocês sejam seus próprios detetives aí na busca de uma vida mais digna, um pouco mais tranquila, sem tantos conflitos nos relacionamentos, conflitos pessoais, né? Então, quanto mais a gente agregar de informação e de experiência que a gente vai vivenciar, com certeza eu acho que pode ajudar muito vocês, tá bom? Muito obrigada, grata pelo dia de hoje e que vocês fiquem bem. Vamos passar mais uma semaninha, vão me dando sugestões do que vocês gostariam e estou me despedindo agora e vocês vão poder se deliciar com essa declamação, uma verdadeira poesia muito linda que eu escolhi para vocês, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus e obrigada. Só um minutinho. Espera aí um pouquinho que eu estou tendo dificuldade aqui. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor. Apenas respeitadas. Como a única coisa que resta a um homem dado de sentimentos. Porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. E que essa tensão que me corre por dentro seja um dia recompensada.
Porque metade de mim é o que penso, mas a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e que convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu me lembro ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui. A outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria me fazer aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada. Porque metade de mim é amor e a outra metade também.